Então, fala torcedor do Santa Cruz. Galera, ingressos já disponíveis para vendas para o próximo jogo entre Altos e Santa Cruz, lá no estádio Lidolfo Monteiro, que tem capacidade, torcedor, para no máximo 2.500 torcedores nesse momento. Mas ainda se estuda a possibilidade de ampliar essa marca, já que a capacidade total do estádio é de 5.000 torcedores. Entretanto, fica nessa pendência de laudo de bombeiro, enfim. Lembrando que a média de público do Altos é de 160, 170 torcedores lá no estádio Lindolfo Monteiro. Mas a gente vai trazer notícias sobre o Altos, como é que vai vir o Altos para essa partida, vai esclarecer alguns pontos importantes para o torcedor. Mas antes de tudo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que é de extrema importância, galera. Deixa o like, por favor, dá essa moral pra gente, tá? E deixe seu comentário. Pronto, torcedor, já vou logo adiantando. Quem for para esse jogo, chegue cedo, chegue muito cedo, porque lá não tem estacionamento ao redor do campo. Isso mesmo, você vai entender melhor na entrevista que foi cedida pelo repórter Sidney Santos ao Jorge Soares no Momento Esportivo. E ele explica muito bem essa informação. Vou colocar aqui daqui a pouquinho para que você possa ficar ciente. Valores dos ingressos: R$ 100 inteira para a torcida do Santa, R$ 50 meia entrada. Mas ontem, quando eu fui ver lá no site, a meia entrada não estava disponível. Então, acho que deve ser somente no estádio. Então, essa é a informação. Sobre esse jogo, o Santa Cruz tem que melhorar suas estratégias, povoar mais o meio-campo. Isso ficou nítido, né, no primeiro tempo, tanto é que o time teve uma melhora significativa na segunda etapa, criando chances, criando oportunidades, dominando o jogo, mas isso aconteceu justamente quando a equipe tricolor povoou aquele meio-campo. E na minha opinião, o time ideal que deveria começar o jogo. Vamos lá. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Goleiro Ron Kennedy, dupla de zaga Eurico e William Alves, lateral Natan e também o Totti ali de volante. William Balotelli, aliás, Wagner Balotelli, o Pedro Favela, William Júnior e João Pedro. Essa seria a formação que eu acho ideal. E detalhe, João Pedro não para fazer ponta, tá? Sim para compor esse meio campo. Ataque, Ariel talvez poderia ser uma opção, ou Pedro Henrique, que esse jogo vai ser muito pela bola aérea, tá, torcedor? O gramado é duro, não é bom. O Thiago Galhardo poderia ser uma opção? Até que poderia, mas eu não sei como ele vai se comportar no jogo desse. Até porque vocês viram, né, que ele deu uma declaração querendo participar do Big Brother. E assim, torcedor, muita gente vai discordar de mim, alguns vão concordar, mas tipo, o time tá jogando um momento decisivo. A entrevista foi ao ar naquele momento, dia 18, na segunda-feira. Tipo, não era nem cogitação da pessoa que tem um salário, ou que tem um salário bom, e além de tudo, tem contrato com mais tempo pelo Santa. Então, por ele, pelo jeito, tanto faz se vai dar certo ou não, mas ele gostaria muito de ir pro Big Brother. Eu acho que não era um pensamento ideal para o momento. Eu acho que ele deveria estar focado com o grupo, deveria estar buscando o acesso, e aí sim, depois que classificasse, beleza, rescinde o contrato, vai viver a vida dele, tudo certo. Mas até agora ele não ganhou nada, né, pelo Santa. Claro que foi um nome decisivo do jogo contra o Sergipe, fez o gol, levou para os pênaltis, fez o gol de pênalti, converteu, mas ainda a bola que ele vem jogando não é a que o torcedor tanto esperava. Ainda deixa muito a desejar em vários momentos. Tanto é que no último jogo ele praticamente não jogou nada. Mas é isso. E agora eu vou trazer as informações através do repórter, Sidney Santos. Então acompanha aí as informações de como vem o Altos para essa partida, as informações de bastidores, né, sobre a questão do estádio, para você poder compreender melhor. Lembrando que o jogo é no próximo domingo, às 18 horas, lá no estádio Lindolfo Monteiro. Fica na paz, fica com Deus, acompanha aí. Deixa o like, tá, galera? Se inscreve no canal. Tamo junto. Do Santa Cruz.
Tricolor vai tentar quebrar tabu de nunca ter vencido Altos em Teresina. Marcelo Cabo sinaliza para mudanças, principalmente no meio-campo. Altos recebido com festa após empate na Arena e se reapresentando nesta quarta-feira. Treinador Coral diz ter certeza da classificação em Teresina. Continua repercutindo em todo o país o público recorde do Santa na Arena Pernambuco. Delegação Coral embarca nesta sexta-feira para Teresina e retrospecto fora de casa preocupa a comissão técnica. O Momento Esportivo abre linha para Teresina para ouvir o repórter Sidney Santos sobre o retorno do Altos, como foi a chegada aí após o empate aqui na Arena Pernambuco. Bom dia, Rádio Clube. Bom dia, amigos da Rádio Clube. Um abraço especial a todos ligados nesse momento esportivo. Olha, o Altos chegou trazendo confiança ao torcedor piauiense para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas o técnico Gerson Testoni já deixou bem claro, nada está definido. Tem uma equipe que tem uma tradição, tem camisa forte, é uma equipe que realmente mostrou que está gabaritada para passar para a próxima fase e até mesmo retornar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo que define muitas coisas. O Gerson Testoni foi bem enfático ao afirmar. 90 minutos, mais os acréscimos, é que dá para dizer alguma coisa. Quem realmente passa para a próxima fase, respeitando demais a equipe do Santa Cruz. Qual foi a avaliação aí da crônica local sobre a apresentação do Altos aqui no Recife? Olha, a avaliação da crônica esportiva do estado do Piauí foi positiva, né, do que o time do Altos apresentou contra o Santa Cruz e diante de mais de 42 mil torcedores. Por que foi positivo? Porque o Altos saiu atrás no placar. Salvo engano, com 10 minutos de bola rolando, já tomou o primeiro gol, e aí não baixou a cabeça, não baixou a guarda, partiu para cima da equipe do Santa Cruz, proporcionando grandes ataques e belas defesas do goleiro do Santa Cruz. E aí a torcida gostou e a imprensa também achou positivo e acredita que tem toda a possibilidade de vencer esse jogo dentro do Santa Cruz, jogando no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Sidney, o futebol do Altos é aquele mesmo que foi apresentado aqui na Arena Pernambuco ou jogando em casa tem mais qualidade? É esse que jogou aí e quando joga em casa não tem, aí é que está a diferença. A situação de gramado não ajuda a equipe do Altos aqui no futebol piauiense, porque os nossos gramados são ruins, mas são ruins mesmo, não é ruim pouco não, é ruim de verdade a situação dos nossos gramados. Né? A bola fica viva todo o tempo, a bola não corre macia na grama, há buracos, né, dentro da própria grama, machucando muitas vezes os jogadores, mas o Altos quando joga fora de casa joga melhor do que dentro de casa. Dentro de casa realmente às vezes deixa a desejar, mas não é porque ele queira, é porque realmente a situação do gramado não ajuda. Nesse aspecto então o Altos leva vantagem, né, porque conhece o gramado. Pois é, mas quando o time de fora vem jogar, o time de fora é que joga melhor do que o Altos. Aí é onde o goleiro Careca aparece bem. E nós que somos cronistas, nós sabemos, quando o goleiro aparece muito no jogo é porque está tomando pressão. Então hoje o time do Altos deixou de jogar no estádio Albertão, olha o Albertão, que é a nossa maior praça devido à situação do gramado, foi para o estádio municipal Lindolfo Monteiro. A Federação de Futebol do Piauí, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, está administrando a situação do gramado e dos vestiários, e aí preparou, né? Passou ali uma maquiagem, e é por isso que o time do Altos está jogando no estádio municipal Lindolfo Monteiro. Mas a situação de gramado não é boa, tira a proporção. Se você tem um time técnico, você não vai para lugar nenhum em relação à situação do gramado do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Um detalhe que chamou a atenção aqui na partida da Arena é que os jogadores do Alto suportaram a pressão de mais de 42 mil torcedores. Não é mole não, amigo. Não é brincadeira não. E se você for analisar, Jorge, o time do Altos, se você puxar, né, o retrospecto do Altos, ele venceu as equipes jogando fora de casa. Venceu o Fortaleza, venceu o Bahia, venceu o Sport, entendeu? E agora empatou com a equipe do Santa Cruz diante de torcidas gigantescas. Não tão gigantesca como foi essa aí do Santa Cruz, que é uma torcida realmente apaixonada pelo clube. E por falar em torcida, eu não sei se você vai puxar esse tema, Jorge,
Agora, uma situação que preocupa, e essa situação deve ser decidida hoje aqui em Teresina. Hoje mesmo, a diretoria do Altos, a diretoria da Federação de Futebol do Piauí, junto com as autoridades, né, vamos dizer assim, vão resolver a situação do público, né, no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Eu não sei se vocês sabem, os amigos de Pernambuco, mas apenas 2.500 lugares estão liberados no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. E fica reservado 10% para a torcida adversária, no caso, 250 ingressos. E agora, hoje, né, todos estarão reunidos para ver se conseguem os laudos para liberarem toda a capacidade do Lindolfo Monteiro, que é de 5.000 torcedores. Essa reunião acontece hoje pela manhã? Acontece hoje pela manhã. Eu conversei ontem com o presidente Roberto Brau Carcará, conversei também com o Bruno Lacerda, que é o diretor de marketing do time do Altos. Eles estarão reunidos hoje pela manhã com o secretário municipal de Esporte e Lazer, com o prefeito também, civilmente, para ver como é que resolve essa situação da liberação dos 5.000 lugares. Hoje a capacidade do estádio é para 2.500 torcedores. Vocês querem aí ampliar para 5.000? Querem liberar a carga máxima, né, para 5.000 torcedores. Um conselho: quem for ao estádio, chegue cedo, porque não tem onde estacionar os carros, tá bom? Não tem onde estacionar, é um estádio antigo, né, não tem onde estacionar, porque onde tinha um estacionamento amplo virou uma rodoviária rural, né, e é difícil para encontrar. Então, é chegar cedo e estacionar os carros. Quem for de carro próprio, claro, entendeu? Qual é a média de público aí nos jogos do Altos? A expectativa, então, para esse jogo? Sendo o estádio ampliado para 5.000. Se fosse um jogo normal, o público do Altos, nesse Campeonato Brasileiro, e até mesmo no Campeonato Piauiense, não passa de 250 torcedores. Não passa. O público realmente é muito pequeno, até mesmo porque o Altos não é daqui de Teresina. O Altos é da cidade de Altos, né, que é próximo aqui, é da Grande Teresina, mas há havido um conflito político, né, o prefeito não abre espaço para o time nem treinar e nem jogar no estádio Felipão. E aí o time tem que jogar fora de casa e sua torcida. Houve alguma baixa no elenco em relação à partida que foi realizada aqui no Recife? Não. O time está completo. Agora o técnico Jorge Testoni vai trabalhar esses dias para saber se entra com a mesma formação que iniciou o jogo contra aquele Santa Cruz ou se modifica, né? Se entra com o time retraído. Agora retraído não, porque ele nunca joga atrás, ele sempre joga fazendo marcação alta, né? Para ele a melhor defesa é o ataque. Ele sempre usou esse sistema no Campeonato Piauiense e principalmente desde quando ele começou na Copa do Nordeste, e o time do Altos joga com um poder ofensivo. Como ficou a situação do jogador que foi socorrido aqui? Pois é, ontem eu conversando com o Márcio Santos Ferreira, que é o gerente de futebol da equipe do Altos, ele destacou que está tudo ok com o jogador, inclusive já chegou junto com o elenco, já está pronto para o jogo, está liberado para jogar depois daquela assistência, né, que ele não foi fácil, ele deu assistência com a mão, né, para o Micael fazer o gol de empate. A tendência então é que o time deve ser o mesmo que jogou na Arena? Deve ser o mesmo time que jogou na Arena. O próprio Júlio Mandacaru, que é o atacante titular e artilheiro da equipe, ainda passa a ser dúvida se entra como titular ou se passa a ser a opção para o segundo tempo, como ele fez no jogo contra o Santa. Como é o Altos jogando em casa? É mais ofensivo em relação ao futebol que foi apresentado aqui na Arena? O time do Altos, quando joga em casa, os 20 minutos iniciais é de calor. É sufocando o adversário, está todo vapor mesmo, entendeu? Depois é que o jogo começa a correr tranquilo, mas no início, dos 20 minutos iniciais, o Altos é a todo vapor. Falar em calor, qual a expectativa de temperatura para a hora do jogo? Olha, eu vou ser bem franco, como o jogo vai ser por volta das 18 horas, eu acredito que vai estar em torno de 36 a 37. Para finalizar, o Sidney, tem premiação prometida por conselheiros, dirigentes, torcedores, por essa possível classificação do Altos? Você tocou no assunto fundamental, bem essa pergunta. Conselheiros, torcedores. Olha, o time do Altos hoje tem apenas o presidente Varto Lacerda. É apenas o presidente, ele faz tudo, entendeu? Ele é o presidente, ele é o diretor administrativo, o diretor financeiro, tudo é com ele. Ele tem os apoiadores, que a gente chama assim, os assessores, né, que são os amigos do Castelo, o próprio filho dele, que é o Bruno Lacerda. Mas em relação à premiação ainda não foi divulgado nada, mas com certeza vai ter sim uma premiação para os jogadores da equipe do Jacaré. Amigo, muito obrigado pela sua participação no Momento Esportivo. Vamos manter essa sintonia até a